Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite para todos. Gostaria de compartilhar um texto da palavra do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, dois versículos que se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21 e o versículo 37, que diz assim as palavras do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Esses dois versículos aqui, o primeiro versículo, o versículo 21 do capítulo 10, está falando que Jesus é o Salvador dos humildes, das pessoas humildes. Quando se refere à pessoa humilde aqui, não se refere ao seu título nem às condições financeiras que ela tem. Não, não é isso. Você pode ser humilde sendo pobre e pode ser humilde sendo um trilionário. Não importa. Importa que você esteja com o seu coração aquebrantado, sabendo que precisa das misericórdias de Deus, do Criador dos céus e da terra, como o Mestre falou. E ele aqui se alegrou, porque as pessoas que o Senhor capacitou são muitas vezes pessoas que tinham um certo porte financeiro, mas quando ele tem um chamado, ele se torna humilde. A pessoa humilde, assim, entregar a sua vida ao Senhor, saber que necessita dele, da ajuda dele, da misericórdia dele. Então o Mestre, ele se refere a isso, que sejamos humildes, né? Que permanecemos humildes, que ele, você muitas vezes vê uma pessoa que não financeiramente essas coisas todas, ou financeiramente bem de vida, e são arrogantes, né? Orgulhosos, prepotentes, que acham que não precisam de Deus. Então o Senhor, ele capacita e escolhe aqueles que têm o coração quebrantado e humilde. E o versículo 37, que fala sobre a história do bom samaritano, uma história bem conhecida, de você talvez que já escutou essa passagem, alguma pregação, da parte do seu pastor, da parte do seu padre, seja lá de qual denominação que você participe. Não importa, desde que seja da palavra de Deus, que você escuta a palavra de Deus e guarde ela no seu coração e a pratique, não importa, porque a própria palavra de Deus lhe ensina o que é certo e o que é errado. Então, essas duas passagens aqui, o Senhor, ele se alegra em espírito porque o Senhor capacitou e escolhe os humildes, né? Não os arrogantes e prepotentes. E na sequência, a história do bom samaritano é a pessoa que continuamente faz o bem ao próximo como a si mesmo, não é isso? É o que o Mestre nos ensina. Nessa época dessa pandemia, quantos as pessoas de condições, que têm condições financeiras, e estão investindo no seu próximo, né? E quantos também têm uma fortuna, muitas fortunas, e não investe nada, porque esse não tem a bondade no seu coração de ajudar o próximo. Aqui passa dois religiosos no caminho e se desvia e não ajuda.
Aí veio um samaritano que era inimigo dos judeus. O Senhor exatamente colocou essas duas nações, né, que eram inimigas, judeus com samaritano. E os judeus, povo de Deus, passou e não ajudou lá a pessoa que necessitava. E o judeu, e o samaritano, melhor dizendo, que era inimigo dos judeus, foi lá e agiu de uma forma. E o mestre perguntou ao intérprete da lei, ao escriba, ao fariseu, o mestre da lei aqui, seja lá quem for, dizendo que é o intérprete da lei, então, era uma pessoa conhecida da lei. E ele respondeu, ele foi sábio em dizer que foi aquele que ajudou. Que nós venhamos pôr em prática em nossas vidas. Adorar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu vigor. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. São ensinamentos do Mestre. E que sejamos humildes, sejamos pessoas simples e que estejamos prostrados nos pés do Senhor, continuamente, pedindo misericórdia a Ele, sabedoria para cada dia sermos verdadeiros cristãos. Que Deus continue abençoando. Uma boa noite e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.